Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um teste atualizado de uma das melhores placas de vídeo que eu tive, GTX 970. Foi lançado em 2014, já está fazendo quase 6 anos de vida. Eu tive exatamente esse modelo que está aqui na mesa, não é meu, é emprestado. Eu quero até agradecer ao Juaninho BR que me emprestou ela. E não é qualquer 970, é o modelo G1 Game da Gigabyte, uma placa que vendia muito, porque ela tinha um clock bem alto em relação às concorrentes e trabalhava com uma temperatura muito baixa. Tinha uma elasticidade para overclock muito boa, eu rodava ali a mais de 1500 MHz, sendo que o clock padrão era na casa dos 1380, dava para rodar até 1600 MHz no overclock um pouquinho mais apertado nela. Então realmente era uma placa sensacional e, por incrível que pareça, quase 6 anos depois ela ainda roda bem. Por isso que a gente vê muita gente usando a 970 até os dias atuais. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa placa para quem não acompanhou, né? Eu tive duas dessas placas, fiz o SLI. Vamos fazer um rápido unboxing para vocês conhecerem esse modelo lendário da 970. Bora lá! Com iluminação Rainbow, design compacto e uma boa construção no padrão ABNT2, o teclado mecânico Gandias Hermes E2 é um dos mais baratos do Brasil. Sai na frente de seus adversários clicando no primeiro link da descrição. Então aqui está, pessoal, o Gigabyte G1 Game 970. Essa placa me traz excelentes lembranças porque ela praticamente chegou junto com o meu canal. Meu canal também é de 2014. Eu tinha um outro canal antes, lógico, mas esse canal que vocês estão vendo agora começou em março. Eu tinha uma R9 290 da Asus, modelo Strix, uma ótima placa também, só que esquentava pra caramba porque o chip tinha um TDP muito alto, era tipo as Vega atuais, né? E essa placa deu problema, foi para RMA, voltou nova, e aí eu vendi ela e alguns meses depois comprei um exemplar desse daqui. Paguei R$ 1.250 na época, e os caras que compraram essa placa pelo mesmo preço que eu nessa época estão felizes até hoje, porque é uma placa que pelo menos no Full HD ainda roda. E nos jogos antigos da época dela, ela roda até mesmo no 1440p. É uma placa muito interessante, cara, de forma com que o patamar de performance dela continua no mercado. Hoje ela tem uma performance parecida de uma 1060 de 3 GB, só que com mais memória, ou aproximadamente de uma 1650 Super. Ela chega a ficar um pouquinho abaixo dela, pelo que eu vi. Então você vê, são placas que estão sendo comercializadas. O cara comprou em 2014 e tá rindo à toa, né? E naquela época era diferente um pouco essa questão da Gigabyte, porque a Gigabyte não tinha um Aorus, salvo engano, né? Então o G1 Game era o melhor modelo deles. Hoje a Gigabyte tem as placas Gigabyte em si, que são as mais simples dela, normalmente placas de plástico, sem backplate de metal e tal. E aí tem a Aorus, que é uma submarca deles, né? Uma marca mais gamer, digamos assim, que tem produtos melhores. Então, enfim, vocês estão vendo a parte da frente da caixa, cara, muito bonita por sinal. Era aquele olho antigo da Gigabyte, ainda depois eles mudaram esse olho, né? Isso daqui já era uma placa que informava aqui a compatibilidade com DirectX 12, GameWorks, G-Sync, né? Aqui nós vemos a parte de trás dela, onde a gente vê o sistema de refrigeração dela, GPU Gaunted Sorting, Flex Display, né? E todas as características dela aí. Sem mais enrolação, vamos abrir aqui. Nós vemos uma caixa escrita G1 Game dentro. Abrindo aqui, já damos de cara com a placa, né? Que, claro, não está nova, é um modelo usado já, mas é um modelo bem guerreiro, né? Afinal, durou tanto tempo aí e até hoje está funcionando. Eu vou tirar aqui do plástico. E aqui está, pessoal. Ela está um pouquinho sujinha, né? Mas nada que tire o mérito dela. Essa placa acabou tendo um problema aqui, o Ronin teve um problema com uma das fãs dela, então ele fez uma adaptação aqui, mas a placa está perfeitamente funcionando, nada que vá atrapalhar. E vocês vão observar que a placa é de metal, cara. Olha só, isso aqui é difícil ver nas placas da Gigabyte atuais, cara.
As Aorus são difíceis de vir para o Brasil, o que normalmente vem são as Gigabyte mesmo, tudo de plástico, mais simples, né? Mas olha o capricho que essa placa tinha, cara. Meu, ela é muito bonita, velho. Tudo de metal, ó. Ó, backplate de metal, cara. Que coisa linda, caprichada, cara. Época que o RGB ainda não era tão extravagante quanto hoje. Tinha iluminação Windforce azul, pronto e acabou. Se você não quisesse, até tinha um mod na época que o pessoal conseguia mudar essa cor aqui, né? Como comparação, cara, eu tenho aqui uma placa que tem umas dimensões parecidas, ó. Essa aqui é a 1660 Super. É uma placa mais rápida, lembra a G1 Gaming, só que é full plástico. Carenagem e na parte de trás também, aí ó, backplastic, né? É tipo uma cover na placa, não tem uma função para ajudar a reforçar a placa e tal. Enfim, pessoal, vocês estão vendo ali toda a parte interna da placa, olha lá, ó. Que coisa linda, cara. Olha esses heat pipes dela, cara. Muito caprichada, cara. Vamos ver a temperatura dela nos jogos. Eu vou chapar essa placa no over agora, cara. Bora lá. Eu já estou rodando aqui a placa e um teste inicial de estresse para a gente ver a temperatura. Ela está ficando aqui cerca de 2 a 3 graus a menos ao que ficava nos meus testes antigos. Eu rodava dentro de um gabinete, então agora, como eu estou numa bancada aberta, ajuda um pouquinho, mas a gente vê que é uma temperatura muito parecida com antes, né? E é bem impressionante uma placa desse patamar de desempenho numa temperatura dessa. Claro que o cooler com certeza ajuda, né? Nós estamos vendo aqui o chip com tecnologia de 28 nanômetros. Olha como evoluiu hoje, as placas NVIDIA já são 12 nanômetros e a próxima geração provavelmente vai ser em 7 nanômetros. 5,2 bilhões de transistores, placa lançada em 19 de setembro de 2014, já estamos em 2020, hein? Olha só, cara. 4 GB de memória, a gente vê que a NVIDIA continua lançando drivers compatíveis com a série Pascal e série Maxwell, que é o caso dessa, né? Então é provável que a placa vai continuar recebendo suporte por um bom tempo ainda. E eu fiz a configuração de overclock e não é nem um overclock assim bem refinado, mas já é um bom overclock, ó. Eu estou rodando em 1574 MHz, a frequência da RAM aqui elevada também, ela usa GDDR5, né? E ainda assim, mesmo no overclock, ela fica numa temperatura muito boa, no máximo ela começa a acelerar um pouco mais as fãs, e a fan inclusive está no automático aqui, tá? Enfim, eu vou usar aqui um Core i7 8700K, que essa aqui é a bancada padrão de testes de placas de vídeo, de comparativos, né? Ele está na frequência de 4700 MHz, e bora ver o que essa placa ainda roda, cara. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui estamos nós, em um dos jogos mais pesados da geração, que é Assassin's Creed Odyssey. Eu tenho jogado bastante ele aqui, estou com mais de 70 horas de jogo, nível 38. Estamos na grande cidade de Atenas, que é a maior do jogo. Já é um cenário mais agressivo para vocês verem na prática como a placa de vídeo roda, né? Eu estou rodando aqui, vou mostrar para vocês, olha só, em Full HD, configuração alto, que é um preset bem equilibrado entre gráficos e performance. A gente vê que a placa de vídeo está rodando bem, né? Para um jogo de campanha é um frame rate aceitável, embora você pode sim chapar a placa no over aqui, eu deixei configurado inclusive, e rodar um pouco melhor ali, ó, dependendo para onde você olha, das 55, 53 quadros. A placa passa a rodar ali na frequência de 1568 MHz, né, com uma temperatura ainda bem aceitável. E vamos fazer um rápido gameplay aqui nesse jogo, eu vou passar para outros jogos depois. Vocês estão vendo que a VRAM está por volta de 3.288, subiu um pouquinho, desceu um pouquinho. Essa placa tem aquela questão lá dos 3.5 GB mais 0.5. A placa tem 4 GB de memória, mas uma porção da memória, 0.5, é um pouco mais lenta. Isso já foi provado, né?
Hoje em dia o driver sabe trabalhar bem com isso, pelo que eu estive vendo aqui. E nós estamos vendo um jogo lançado 4 anos após essa placa, né, 2018, rodando bem em Full HD com gráficos bonitos, cara. Olha aí, ó, 57 quadros na grande cidade de Atenas. Isso aqui é realmente muito interessante, cara. Por isso que as pessoas que compraram essa placa, ainda mesmo quase 6 anos após, conseguem ainda se divertir bastante com ela, sabendo regular. Se você faz questão de ficar sempre no 60, você pode simplesmente vir aqui, tirar os gráficos do alto e baixar para o preset médio ou baixar uma coisinha ou outra para lá. Ó, em momentos assim a gente faz ainda por volta de 50, mas é uma configuração jogável para um jogo desse aqui. Ainda mais eu que estou jogando no controle, né? Fica mais tranquilo ainda. Eu vou fazer um teste rápido ali também na batalha naval para vocês verem como é que fica o peso. Aqui o meu navio está exatamente aqui, ó. E certamente alguém vai perguntar para mim nos comentários, mas e aí, Lucas, vale a pena comprar hoje uma 970? A questão é que essa é uma placa de vídeo que já não tem garantia. Se você achar, você vai achar usada. Ela tem quase 6 anos aí já, né? Então, basicamente, são pontos que são, digamos assim, negativos para quem pretende comprar hoje uma 970. Porque você tem placas de vídeo que são novas com garantia, que tem uma performance parecida, por exemplo, uma 570, uma 1650 Super, é mais rápida ainda que a 570, né? E da Nvidia também, caso você goste da Nvidia. E são placas que têm garantia. Então, de repente, se você achar bem baratinha essa placa, sei lá, 300, 400 reais, cara, eu acho que talvez valha a pena nesse preço. Acima disso, você já acha 570 na China, 580, às vezes aparecem ótimos preços aqui no mercado brasileiro. Né? São placas que, no caso, a 580 tem mais memória, né? Tem um diferencial a mais aí também, além de ser nova. Mas para quem tem, cara, é uma coisa que ainda dá para você se divertir, né? Vou mostrar para vocês um pouco da batalha naval aqui, ó. Sei que a placa performa bem, estamos em overclock, lembrando para vocês aí, né? E eu estou com 3 navios piratas me enchendo o saco aqui, cara. E eu não vou conseguir fazer muita coisa, não. Abaixa essa vela aí que os caras estão grudados em mim aqui, cara. Então é isso aí. A gente viu aqui uma situação de um jogo muito pesado. Essa gameplay está sendo gravada em 4K, mas claro que eu estou jogando em Full HD. E eu uso uma placa de captura em outro PC, portanto não há nenhum impacto de gravação. Vocês estão vendo a performance real da placa, como se você estivesse apenas jogando, ok? E agora um dos jogos mais aguardados para PC dos últimos anos, Red Dead Redemption 2, lançado aí no finalzinho de 2019, ou seja, um jogo lançado muitos anos após a 970, e apesar da gente não estar com os melhores gráficos, a gente está conseguindo fazer uma taxa de quadros muito boa com essa placa de vídeo. Tá? Estou rodando aqui em DirectX 12, para esse tipo de placa o DirectX 12 é uma alternativa melhor. E eu vou mostrar como nós estamos rodando, ó. Com os gráficos em Full HD, texturas no alto, várias coisas no baixo e médio, realmente. Né? É um jogo muito pesado até mesmo para placas mais rápidas, por exemplo, uma 1060, uma 1070 Ti passam dificuldade nesse jogo. As placas Turing da geração 16, geração 20 rodam melhor e as placas da AMD também rodam melhor. A 580 aqui dá um desempenho bem melhor que uma 1060. Normalmente ela já é uma placa mais rápida e nesse jogo em específico ela fica com uma folga a mais. Então a gente está vendo aí rodando a 50 quadros, que é uma configuração muito aceitável. E novamente eu posso vir aqui e simplesmente chapar a placa no over e fazer próximo de 60. E é uma placa que aguenta bem o overclock, ela é estável e claro que vai variar de chip para chip, né? Eu acredito que vocês estejam ouvindo um pouco o ruído da fan da placa, né, por conta da fan ter quebrado, né, e o Juaninho aí, quem emprestou essa placa, fez uma adaptação nela, mas espero que vocês não se incomodem com isso e curtam aí o gameplay, né, curtam essa experiência que eu estou tendo aqui em 2020, muitos anos após o lançamento dessa placa, e o mais interessante é que é testar exatamente o modelo que eu tive.
né? E ele atingiu agora a temperatura que ele ficava no meu desktop, cara. Isso é muito legal. Essa é uma temperatura meio que padrão dessas G1 Games, independente do clock. Ela só acelera a fan e mantém uma temperatura muito boa. E esse foi um dos principais motivos pelo qual eu optei por ela, ao invés dos modelos ASUS, modelos MSI na época, né? E... bom, vocês estão vendo, perfeitamente jogável, cara. Placa de vídeo ainda fria, CPU 8700K é um show de bola, né? Não tem nem o que falar. Hoje em dia não vale a pena mais por conta do preço, né? Hoje você tem CPUs que tem um desempenho muito próximo, custando bem menos, como é o caso do Ryzen 5 3600, mas ainda assim é um bom processador para quem comprou na época, ali de 2018, né? 2017 para 2018 ele chegou no mercado. Enfim, então apenas mais um gameplay. Vocês estão vendo como roda aí. Essa é uma performance que vai ficar mais ou menos parecida tanto nas cidades quanto nas florestas, nos pântanos, rodando entre 50 e 60 quadros. E você tem a alternativa também de rodar em 1440p. Vamos forçar essa placa um pouquinho. É lógico, a gente não vai conseguir fazer 60 quadros, porém a gente vai ficar provavelmente ainda acima de 30, né? Vamos ficar de olho na VRAM aí da placa, ó, 3154, fazendo aí 40 quadros. Quem diria, hein, que uma 970 rodaria acima de 30 FPS em 1440p, um jogo tão pesado como Red Dead Redemption 2 de mundo aberto, gráficos aí estonteantes, né? Realmente o capricho que a Rockstar teve nesse jogo, cara, é fora de série. E eu recomendo a todos vocês que joguem o Red Dead, cara, porque realmente vale a pena. E não é apenas um simulador de cavalo, tem muitas coisas legais para fazer aqui. E tem as cidades, tem os tiroteios. Eu estou apenas dando uma volta para vocês verem um pouco da performance da placa. Chapado no over aí, 1554 MHz. Dependendo da sua placa, você pode colocar mais ou menos, né? Enfim, vamos então para o nosso último teste. E vamos encerrar aqui agora em Battlefield 5, né? Um jogo com foco em multiplayer online, que é uma situação onde muitos players hoje em dia preferem, a despeito dos jogos de campanha. E nós vemos que a placa está rodando bem ainda, acima dos 60, usando 3200 de memória de vídeo. Esse aqui é um mapa pesado para a placa de vídeo, especialmente quando a gente entra no meio do confronto ali. Eu comecei um pouquinho longe para poder bater um papo e mostrar um pouco para vocês. Deixa eu mostrar inclusive antes que eu esqueça, ó. Full HD Ultra, tá? Sem nenhuma surpresa. Isso aqui é interessante para uma placa de 2014 e um jogo de 2018. Isso nos mostra que nem sempre o que é mais velho é pior, né? Uma 980 ainda roda bem, uma 980 Ti ainda, putz, muito bem, cara. Uma 1080, 1070 que são placas da geração antiga, mas ainda são boas placas, né? E vamos pro conflito aqui então, cara. Eu vou deixar essa bandeira aqui, eu vou... Ah, tem alguns caras do meu time aqui. Então basicamente é isso, né? Vou mostrar aqui uma configuração mais competitiva para quem curte aí, ó. Vamos deixar a placa rodando no low, com tudo desligado. Acredito que o overclock nesse caso é dispensável, né? A placa está rodando muito bem, com folga. Fazendo aí a 120 quadros, vamos entrar aqui no meio da partida de novo. Agora vamos entrar no meio da bagunça, cara. Vamos ver. Na E, eu acho que na B que vai ser melhor entrar por aqui, ó. Entregando aí 112, 113 quadros, cara. Já entrei morrendo, óbvio. Desde já agradeço a audiência de vocês. Estou muito feliz de poder trazer um teste com uma placa dessa, cara. Reviver aí o começo do canal, né? Os primeiros vídeos do canal aí. E pro cara que hoje usa uma 970, para ele... Nossa, meu Deus, os respawn tão horrível. Eu entro na mira do cara. O cara que tem hoje uma 970, ele consegue manter a placa, a não ser que ele queira rodar em 1440p, ou ele queira rodar com mais folga no Full HD, que justifique ele comprar uma 1660 Super, por exemplo, né?
Mas, por exemplo, para trocar por uma 570, cara, fica elas por elas, né? Trocar aí por uma, sei lá, 1650 fica até pior, cara. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Nem sempre o velho não vale a pena. Para comprar, aí aquilo que eu comentei com vocês, vai depender muito do preço, tem que estar muito barato para justificar uma placa antiga, sem garantia, diante das placas novas que nós temos no mercado aí. Pessoal, fico por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, por favor, deixe seu comentário, eu gosto muito de ler, nem sempre tenho tempo para responder, é verdade, mas eu leio os comentários de vocês com as sugestões e os feedbacks para poder balizar os próximos vídeos, para eu saber o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando de ver aí no canal. Um abração, até mais.